Em toda a nossa volta, algo incrível está acontecendo. Plantas e flores estão começando a falar conosco. Alô? Alguém acabou de me molhar, mas não foi o suficiente. E elas têm segredos incríveis para compartilhar. Em sua luta pela sobrevivência, algumas plantas parecem quase humanas. Elas ajudam seus vizinhos, constroem relacionamentos e adoram se exibir. E quando os tempos estão difíceis, elas enganam, roubam e até matam. Bem-vindos ao bizarro, romântico e às vezes violento universo das plantas. O universo das plantas. Logo pela manhã, um paciente trêmulo é levado às pressas à sala de emergência. A anestesista, Monica Birmelin, está prestes a executar uma experiência em comum. Sua paciente hoje é uma planta caseira, uma dormideira supersensível. O toque mais leve faz suas folhas se fecharem. Normalmente, esta é sua defesa contra insetos, e não contra funcionários de um hospital. O desafio de Mônica é fazer a planta parar de se mover. Em vez de um gole d'água, a planta recebe uma gota de éter, ou seja, uma droga que nocauteia. E após 60 minutos, está na hora de ver os resultados. Não há nem o menor movimento. Não importa o que ela faça. A dormideira parece estar inconsciente. O éter paralisa as células nervosas transmissoras de sinais. É usado como anestésico para humanos. Mas como as plantas não têm nervos, então como esta droga funciona nelas? A resposta pode estar em uma gaiola na Universidade de Freiburg, na Alemanha. O professor Edgar Wagner quer ver se é possível transmitir sinais elétricos através da estrutura de uma planta. Eletrodos conectam a planta a um computador preparado para registrar os mais leves sinais elétricos. O professor queima, então, uma das folhas para ver como a planta reage. O computador ganha vida. A planta queimada produz um leve, mas definido sinal elétrico. Uma carga de 50 mV passa através dela e desce para o talo, passando através dos mesmos tubos minúsculos usados para a passagem da seiva. Ele emerge como um sinal nervoso em humanos, só que 1000 vezes mais lento. A planta pode não ter sentido dor, mas definitivamente reagiu à chama. Os testes sugerem que foram os sinais elétricos os responsáveis pelo tremor da dormideira. Quando a planta é dosada com éter, ela para de transmitir esses sinais e fica dormente. A atividade elétrica muda no pedúnculo de uma flor antes de ela florescer. E quando plantas murchas recebem água, sinais parecidos correm das raízes para as folhas como para dizer tim, tim. Esses testes provam uma coisa: as plantas são cheias de surpresas.
principalmente quando se trata da dieta delas. A maioria das plantas tira os minerais de que precisam da terra, mas algumas vivem em lugares onde isso é impossível. E por isso, desenvolveram um apetite por carne. As flores brilhantes que surgem entre a vegetação escondem um segredo obscuro. A espécie Utricularia gibas flutua na água, um meio que não fornece tantos nutrientes quanto a terra. Elas precisam, então, de algo a mais para sustentá-las. Para uma mosca aquática faminta, este emaranhado de folhas parece o lugar perfeito para encontrar um almoço. Infelizmente, para esses insetos, eles é que são o almoço. Essa espécie está entre as plantas carnívoras mais rápidas do mundo. Suas armadilhas abrem e fecham dentro de 15 milionésimos de segundo. E para isso, só precisam de um toque nos pelos em volta da armadilha. A planta suga a mosca como um aspirador. Os sucos digestivos dissolvem a presa e fornecem à planta sua dose de minerais. Mas o apetite dessas plantas é pequeno se comparado ao de um parente distante. Na selva de Bornéu, assassinos de emboscada se preparam para um banquete. Um grupo de cupins procura alimento. E parece que eles tiraram a sorte grande. Uma planta suculenta respingando néctar. Os mais rápidos pegam a comida e vão embora. E estes são os sortudos. Os cupins foram atraídos para uma máquina de comer que não para. Uma Nepenthes albomarginata. Um a um, eles escorregam em seu néctar e caem para dentro da escuridão. Uma poça fatal de água da chuva e ácidos digestivos espera por eles. Para a planta, este é o início de um banquete infinito. Ela pode devorar mais de 6.000 insetos por hora. Os insetos que vivem aqui têm então que trilhar um caminho perigoso. Essas plantas carnívoras estão por toda a parte. Algumas pendendo de árvores, outras ficam à espreita no chão. Todas usam truques parecidos para atrair as presas. Cada uma delas é uma armadilha mortal escorregadia. Mas como nem todas as plantas esperam que a comida caia em seu colo, algumas saem para caçar. E usam as habilidades mais incomuns para fazer isso. Esta planta esquisita é chamada de fios de ovos. E é infernal. As plantas adultas não têm raízes. Elas roubam tudo o que precisam de qualquer planta azarada o bastante para cruzar seu caminho. Quando encontram um alvo, os fios de ovos agem como um vampiro e sugam todos os nutrientes desse alvo.
Depois de alimentada, a terrível parasita se espalha feito fogo, crescendo 12 centímetros por dia. Os cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia estão ansiosos para revelar os segredos dessa espécie e de como ela encontra suas vítimas. O interessante sobre esta planta é que ela precisa localizar o hospedeiro depressa, senão ela morre. Mas ninguém sabia como ela fazia isso. Alguns cientistas acham que ela é atraída para a água ou para a luz, perto de outras plantas. Mas a equipe da universidade tem uma teoria incrível. Acham que esta espécie tem o sentido do olfato. Temos várias hipóteses, mas nossa favorita é que ela estava usando o perfume da planta hospedeira. Para testar sua teoria, eles planejam uma sessão incomum de aromaterapia. Seu laboratório se torna uma sala perfumada. O perfume escolhido para tentar atrair a parasita é o de tomate. Mas será que os cientistas vão conseguir enganá-la? Ou ela irá procurar a planta verdadeira? Um tomateiro cujo perfume está mascarado atrás de um vidro. A planta parece hesitante, mas não por muito tempo. A equipe estava certa. Os fios de ovos gostam do que tem perfume. O comportamento sofisticado dessa planta de procurar alimento desafia as expectativas das pessoas com relação às plantas. Esta é uma resposta comportamental maior do que esperamos de um animal. Quando precisa encontrar alimento, esta espécie age mais como uma serpente do que como uma planta. E caçar não é o único comportamento animal que essas criaturas empregam. Quando se trata de reprodução, elas usam todos os truques possíveis. Um campo de flores é uma bela visão. Mas as plantas não fazem isso para agradar nossos olhos, e sim para sua reprodução. Para polinizar, a maioria das plantas precisa atrair insetos. É onde as flores entram. Pétalas brilhantes são como um sinal de neon sobre um restaurante fast food. Elas dizem aos insetos que ali é um banquete de néctar a ser oferecido. Algumas flores mostram seus encantos como se fossem canapés. Para garantir que os insetos acertarão o alvo, linhas nas pétalas agem como luzes numa pista. Mas algumas flores recorrem a um tipo diferente de atrativo: o sex appeal. Para a erva abelha, a aparência é tudo. Estas vespas estão procurando amor. E elas parecem ter encontrado a parceira perfeita. A flor de uma erva abelha se parece com uma vespa fêmea. Até seus pelos parecem com os de verdade. Em uma paixão desenfreada, as vespas lutam para acasalar. Um cortejador confuso recebe mais do que estava esperando. Uma quantidade de pólen gruda em sua cabeça. Desesperado para tentar sua sorte em algum outro lugar, nosso Romeu se esforça. E tenta outra vez com outra parceira sedutora, sem perceber que está deixando o pólen pelo caminho no processo.
A erva abelha não só se parece com uma vespa fêmea, como também produz um perfume idêntico aos feromônios que vespas e abelhas fêmeas produzem. O perfume deixa os machos tão loucos que eles geralmente preferem as flores às parceiras verdadeiras. Mas uma outra planta precisa atrair uma multidão bem menor. E nada atrai insetos carniceiros mais depressa do que a água de colônia. O cineasta de história natural Karl-Heinz Baumann precisa de um estômago de aço. Ele está seguindo uma das plantas mais pungentes do planeta. O repolho gambá tem cheiro de carne podre e excrementos. Através de uma câmera de imagem térmica, Karl-Heinz consegue ver esta planta se aquecendo para o evento principal. O calor ajuda a propelir a fragrância fecal da planta pelo pântano. Quando o odor atinge o ventilador, os carniceiros vêm correndo. Os insetos acham que eles ganharam na loteria. Mas, em vez disso, ficam presos numa armadilha. As paredes das plantas são escorregadias e os insetos escorregam para dentro da barriga do repolho gambá. Mas ele não quer comê-los. Ele os mantém aquecidos e bem alimentados. O artifício dessa planta se torna claro na calada da noite. Com uma câmera especial, Karl-Heinz observa uma transformação bizarra acontecer. As flores do repolho gambá ganham vida. Uma chuva de pólen grudento cobre os cativos como confete. E quando amanhece, Karl-Heinz vê que os insetos ainda estão vivos, mas desesperados para escapar. Eles sobem pelo estrame em busca da liberdade. Estão livres, mas não parecem apreciar o ar fresco. Eles correm, então, direto para o próximo repolho gambá, para, inocentemente, levar o pólen e passar outra noite numa cela fedorenta. Alguns insetos são os melhores amigos de uma planta, enquanto outras os comem vivos. A pergunta é: quem é o inimigo? E quem é o amigo? Na costa leste do México, fica um estreito litoral chamado Playa Zicatela, a Praia dos Espinhos. Esses espinhos afiados são a primeira linha de defesa das acácias. Eles são ótimos para manter animais famintos à distância, mas não adiantam nada contra um bando de insetos. As formigas não deixam a árvore em paz. Elas até fizeram seus lares nos espinhos destinados a protegê-la. Os espinhos ocos são secos e frescos. Um lugar perfeito para se criar uma família. Mas a posse das formigas não termina aqui. As formigas adultas rasgam os bulbos das folhas da acácia, que, cheios de vitaminas, são uma refeição saborosa para os filhotes. Mas as formigas só comem os bulbos, o que não danifica a árvore.
Viver em seus espinhos também não causa nenhum dano a ela. Pois, na verdade, os cientistas descobriram que, longe de serem um problema, as formigas a protegem. Um simples teste mostra que quando a árvore é danificada, ela pede ajuda das formigas. A árvore libera substâncias químicas no ar, que fazem as moradoras virem correndo ajudar. Este pode ser um alarme falso. Mas os verdadeiros inimigos da árvore nunca estão longe demais. Se deixado sozinho, um gafanhoto pode se refestelar nas folhas. E graças às formigas, ele não tem a menor chance. Ninguém tentará danificar o território das formigas. Elas mordem onde dói mais. Formigas e acácias são as aliadas perfeitas. As formigas protegem a acácia e, em troca, esta lhes fornece acomodação de primeira. Tem até um frigobar. Lagoas de uma seiva adocicada. Todos os convidados que não são bem-vindos são tratados com severidade. Até grãos de açúcar seriam tratados como invasores e expulsos. A acácia não é a única planta com uma estratégia de defesa sofisticada. Algumas recorrem a armas químicas. O deserto de Utah é uma sauna. A temperatura ali pode chegar a até 47 graus. Os raios causam imensos incêndios. As chamas destroem tudo em seu caminho. Mas elas também promovem o nascimento de uma erva mortal. Os agentes químicos presentes na fumaça despertam essa espécie de seu sono. O deserto se transforma num paraíso para fumantes. E então, insetos famintos são os primeiros a aparecer. Eles estão desesperados por carne fresca e tiram o quanto podem e o mais depressa que podem. Mas, de repente, a festa do tabaco acaba. Os insetos desistem da refeição e desaparecem. De alguma forma, a planta reagiu e venceu. Um grupo de cientistas que está estudando sistemas naturais de defesa está em uma missão para revelar o segredo dessa planta. Esses cientistas pegam uma folha como amostra para descobrir seus ingredientes secretos. E sua descoberta não irá chocar ninguém que ler o aviso num maço de cigarros. O tabaco sob ataque bombeia suas folhas com um veneno tóxico: a nicotina. Uma folha desse tamanho pode ter a ordem de 5 a 10 miligramas de nicotina, o que é a mesma quantidade presente em 8 a 10 cigarros.
Quando alguém está comendo uma folha com essa quantidade de nicotina, esse alguém está ingerindo uma refeição muito venenosa. E basicamente o que acontece com o inseto é que ele começa a ficar paralisado. Seus músculos começam a ficar rígidos e a respiração vai parar. Os batimentos cardíacos se tornarão erráticos. Trata-se de um veneno muito potente. Não é de se admirar que os insetos abandonem a planta maligna. A planta pode ter ganho a batalha, mas ela não venceu a guerra. Com o pôr do sol, o solo dá à luz ao pior pesadelo do tabaco. O mandarová do fumo. Esta criatura vem com seu próprio aviso. Ela pode danificar seriamente a saúde do tabaco. Algumas bombeadas de suas asas e a poderosa mariposa está pronta para a ação. Na escuridão, os cientistas esperam pela chegada da mariposa. E não precisam esperar muito. A primeira coisa que a mariposa vai querer é uma bebida fresca. Ela introduz o ferrão para sugar as gotas de orvalho presas no tabaco. E fica pronta para o trabalho. As mariposas adultas não mastigam o tabaco, mas os filhotes sim. A mariposa salpica as folhas com ovos. E os filhotes nascem em uma semana. E já são viciados em tabaco. Eles conseguem comer mais do que seu próprio peso todos os dias. A planta enche as folhas de nicotina outra vez. Mas não adianta. Os filhotes da mariposa são imunes a ela. Está na hora, então, do plano B. Sob o cerco dos invasores, o tabaco libera um último chamado de SOS. Um cheiro pior do que o de um cinzeiro com uma semana de uso se espalha nas folhas. E logo chega a cavalaria. Geocores. E eles têm seu próprio vício. As lagartas. E graças ao alarme de odor emitido pela planta, geocores sabem exatamente onde encontrar uma. Apesar da lagarta ter dentes afiados e parecer pronta para a ação, ela não é páreo para o arsenal de um geocores. E o inseto faminto consegue sua primeira refeição do dia. O tabaco selvagem combina venenos, alarmes e guarda-costas para lutar contra ataques de insetos.
Mesmo depois que conseguiram crescer, encontraram alimento, foram gentis com os insetos certos e se livraram dos errados. As plantas ainda têm outro desafio enorme: dar à próxima geração uma mão no início. E para isso reservaram algumas de suas habilidades mais espetaculares. A maioria dos pais não quer que seus filhos vivam com eles para sempre. E as plantas não são exceção. Elas precisam espalhar suas sementes para o mais longe possível. Assim, elas não lhes roubarão seu precioso espaço, água e alimento. Algumas, como os dentes de leão, simplesmente fazem seus filhos voarem com o vento. Outras plantas esperam que seus filhos peguem a primeira carona para fora da cidade. Cerdas, ganchos e pelos grudentos ajudam as sementes caronistas a se agarrarem bem forte a fim de poderem chegar a grandes distâncias. A menos que elas sejam descobertas antes. Algumas plantas usam um método mecânico. A semente do Erodium fica na ponta de um tipo de saca-rolhas bem apertado, que age como uma furadeira a motor. A haste da semente é seca, mas a umidade do solo liga o motor. Ela faz o saca-rolhas virar, ajudando a levar a ponta da semente até o solo. Outras plantas têm personalidades muito mais explosivas. As sementes das violetas ficam dentro de uma vagem especial. E à medida que ela seca, a pressão fica intensa. E em dado momento, alguém tem que ceder. A Não Me Toques é ainda mais delicada. O menor contato ativa uma reação em cadeia. As sementes iluminam o céu como fogos de artifício. Mas o pai mais severo de todos é o pepino de São Gregório. Uma minúscula vibração faz um show espetacular. Pequenas esguichadas desaparecem à distância como foguetes. A próxima geração de plantas está pronta para começar sua própria e incrível jornada em um mundo em constantes mudanças. Mas os problemas que algumas plantas enfrentam são um mistério. Até para os cientistas que as estudam. Este milharal pode parecer saudável, mas está em apuros. Ele está sob o ataque de um verme mortal, a diabrótica. Os vermes põem seus ovos no subsolo
e são suas larvas quem causam os danos. Elas mastigam seu caminho para dentro das raízes do milho e continuam comendo. Os inseticidas são então a única coisa que mantém essas plantas vivas. Mas o milho deveria ter o poder de chamar seus próprios protetores animais, assim como faz o tabaco. Mas alguma coisa deu terrivelmente errado. Os cientistas da Universidade de Neuchâtel, na Suíça, fazem uma experiência para mostrar como o milho é capaz de se defender. 6 potes de plástico são preenchidos com terra. 3 recebem sementes de milho, os outros não recebem nenhuma semente. Todos estão conectados a um container central. E uma das 3 plantas está infectada com a diabrótica. As larvas começam imediatamente a comer suas raízes, mas ao contrário do milho num milharal, esta planta reage e libera uma substância química pedindo ajuda. Quando as larvas da diabrótica começam a se alimentar das raízes, estas respondem. Elas começam a produzir uma substância chamada cariophyllene. Esta substância é volátil e se espalha pelo solo na direção deste pote central, onde chega em 1 hora. O ingrediente final da experiência tem que ser manuseado cuidadosamente. Uma injeção com vermes microscópicos chamados nematóides. Este é o exército de que o milho precisa. Os vermes estão livres para irem em qualquer direção, mas quase todos vão para o mesmo lado. Depois que são injetados na arena central, os nematóides irão responder ao chamado de ajuda da planta ameaçada, migrando naquele braço e seguindo o gradiente da cariophyllene. Podemos ver que a maioria deles foi para aquele braço depois de 24 horas e não tem quase nenhum nos outros braços. Podem não parecer, mas os nematóides são predadores ferozes. Eles atacam e destroem as larvas da diabrótica. O alarme que a planta emitiu salvou a vida dela, e ela não precisou de pesticidas. Mas este milho perdeu a habilidade de chamar a ajuda dos nematóides. Os cientistas não sabem como nem por que isso aconteceu, mas a equipe suíça está tentando desvendar esse mistério. Com nosso trabalho, estamos tentando reativar ou introduzir novos genes para fazer as plantas serem novamente capazes de produzirem estes sinais. Eles esperam poder ajudar o milharal a encontrar sua voz outra vez. Até lá, todo o milharal ficará silencioso. Do outro lado da fronteira com a França, a história é diferente. Aqui não há pesticidas, apenas um homem, suas plantas e sua música. O vinicultor especializado em uvas orgânicas, Jean-Marie Zer, não usa fertilizantes. Ele está convencido de que o que ajuda suas uvas a crescerem é uma dose diária de música clássica. No começo, todos pensaram que eu fosse meio maluco. Alguns ainda acham. Mas por experiência, eu sei que o gosto e o aroma estão melhores e os níveis de açúcar subiram. Jean-Marie parece estar em total harmonia com sua plantação. Ele até tem música especialmente composta para suas plantas. Seu trabalho levanta uma grande questão. As plantas ouvem? 2 alunos alemães esperam descobrir isso com a ajuda de um antigo amigo dos cientistas, o tomateiro.
As plantas são colocadas em salas separadas e são mantidas nas mesmíssimas condições, menos uma. Um grupo recebeu seu próprio sistema de som. Durante 2 horas por dia, os tomates ouvem música clássica. Gostando ou não? Seus vizinhos não ouvem nada. Fora a música, a vida dos 2 grupos de plantas é exatamente a mesma. Os alunos as medem todos os dias. 15 dias depois, está na hora de ver os resultados. As barras azuis mostram o crescimento das plantas na sala com música. Elas cresceram um pouco mais que as vizinhas. A diferença é pequena demais para se provar alguma coisa, mas este foi um passo entusiasmante para sabermos que as plantas realmente respondem aos sons. E se elas ouvem, quem disse que elas não falam? De sua maneira única, parece que as plantas têm sentimentos, olfato e até audição. Se os cientistas tiverem oportunidade, logo eles descobrirão que elas também falam. Alô? Preciso desesperadamente de água. O professor Wagner e sua equipe dão início ao diálogo. Monitorar sinais elétricos em plantas pode pavimentar o caminho para que elas encontrem sua voz. E esta pode ser a resposta à prece dos agricultores. Vinicultores travam uma constante batalha contra fungos que destroem suas parreiras. Pesticidas ajudam, mas se os agricultores não localizam os fungos a tempo, eles podem perder suas valiosas plantações. Então o professor e sua equipe estão desenvolvendo um engenhoso sistema de aviso prévio. Esses sensores reagem a mudanças na atividade elétrica, produzida quando as uvas são atacadas. São colocados nas parreiras. Os eletrodos são passados ao redor do caule e tudo fica ligado a um telefone de alta tecnologia. Dessa maneira, as parreiras podem ligar e pedir ajuda ao primeiro sinal de fungo. Seus sinais elétricos pedindo socorro ativam chamados de emergência. As plantas podem então interromper o vinicultor, onde quer que ele esteja. O vinicultor pode correr para ajudá-las, graças a um vinhedo que tem uma diferença. Dar uma voz aos vinhedos ainda é um plano para o futuro. Mas algumas plantas já podem falar e ser ouvidas. As pessoas quase sempre conversam com as plantas que têm em casa, e algumas dessas plantas respondem. Nova York pode ser um lugar agitado para se viver. Mas apesar disso, a vida não é muito sofrida para as pessoas, mas é para as plantas. As pessoas geralmente esquecem de pôr água nelas. Então, alunos de ciência da Universidade de Nova York acharam uma solução. Quando essas plantas precisam de água, elas mesmas pedem. Os vasos são equipados com sensores que medem e verificam a umidade do solo. Como eles estão conectados a um quadro especialmente projetado, se o solo secar, os sensores ativarão as linhas telefônicas. Plantas com sede interrompem então seus donos. Alô? Olá, aqui é a planta 09.
Estou muito seca. Você poderia me dar água para minha terra ficar molhada? Ótimo. Muito obrigado. Tchau. Alô? Alô, aqui é a planta 09. Alô? Alô, aqui quem fala é a planta escocesa número 11. Preciso desesperadamente de água. Não sei se foi você, alguém me molhou, mas não foi o suficiente. A experiência garante que as moradoras com folhas na Universidade de Nova York consumam tanto líquido para se refrescar quanto os alunos. Se as plantas podem pedir água hoje, imagine o que elas vão pedir amanhã. A natureza equipou o reino vegetal com as habilidades mais incríveis. A maneira que elas caçam, lutam contra invasores, reúnem exércitos e espalham suas sementes continua a surpreender os cientistas que as estudam. As plantas são vitais a todos nós. Quanto mais entendermos o que elas estão tentando nos dizer, mais poderemos ajudá-las e mais elas poderão nos ajudar. Quem sabe que outros segredos as plantas estão esperando para compartilhar? Versão Marshmallow São Paulo.